Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez no canal Pregando a Verdade nos últimos dias. Aqui é o jovem Yuri que está falando. Glorifico e bendigo a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido de estar pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo para vocês. Hoje estarei trazendo um breve estudo sobre o perigo da idolatria. Amém? Agradeço imensamente a Deus pela vida de cada um dos inscritos. Agradeço pelos 282 inscritos. Estamos quase batendo 300 inscritos, amém? Peço aos amados irmãos que vocês venham compartilhar esse canal para que assim a palavra de Deus possa alcançar mais almas serem libertas e alcançadas pelo poder que há no Senhor Jesus Cristo, amém? Peço aos amados irmãos que vocês venham ver o último vídeo que eu postei no canal, que vai falar sobre que a nossa cidadania é no céu, amém? Que vocês venham ver, deixa lá seu like, seu comentário e compartilhe, amém? Estarei falando aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14. Vai dizer assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos ler novamente. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Somente até aqui. Paulo, ele vai ser o autor da carta à igreja de Coríntios, primeira epístola a Coríntios. E esse assunto é um assunto que nós vamos estar abordando hoje sobre a idolatria. Nós bem sabemos que Deus, ele lida com a idolatria desde Gênesis, desde o princípio. Ali nós vemos ali Sodoma e Gomorra, uma cidade pagã. Nós vemos ali as pessoas se corrompendo por causa da idolatria. Nós também vamos ver ali Deus lidando mais uma vez com o povo dele, que saiu do Egito. Ali ficou sofrendo escravidão no Egito, até que certo dia Deus vai levantar Moisés para poder libertar aquele povo. E ali ele vai para o deserto, e ele vai começar a peregrinação do povo de Deus, do povo de Israel, no deserto. Nós bem sabemos que em Êxodo capítulo 32, a partir do versos 4, Deus ele vai chamar Moisés para poder subir ao monte, para que assim Moisés pudesse adquirir a tábua dos 10 mandamentos. E ali Moisés ele vai ficar 40 dias e 40 noites jejuando lá em cima, vai ficar muito tempo, e o povo vai ficar preocupado com Moisés, e vai chegar uma certa hora que eles vão virar para Arão e vai falar: olha, nós não sabemos o que se aconteceu, o que se procedeu com esse Moisés, esse tal homem que nos tirou da terra do Egito. Agora, Arão, faça para nós um Deus que vai diante de nós. E nós bem sabemos que Arão, ele caiu na lábia do povo. Arão foi lá, mandou o povo pegar as bijuterias que estavam na orelha das suas esposas, pegar os cordões, pegar os ouros, pegar as joias. E ali Arão derreteu aquilo ali na fornalha, derreteu no fogo, e ali ele construiu um bezerro de ouro. E Moisés vai descer, Moisés vai se indignar com aquela situação, porque Deus vai virar para Moisés e falar: ó, agora você desce, porque o povo em que tu tiraste da mão dos egípcios se corrompeu. Moisés vai descer com a tábua dos 10 mandamentos, e ele vai ver aquela cena e ele vai se indignar com aquela cena, por causa que o povo de Israel, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo o maná cair do céu, mesmo vendo a rocha, água sair da rocha, mesmo vendo a coluna de fogo de dia e a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia para guardar e proteger eles, mesmo eles sendo vitoriosos em todas as batalhas, o povo de Israel ele se corrompeu com a idolatria. Nós vemos também lá no tempo de Ezequiel, capítulo 8, versos 10, que os anciãos daquela época estavam se corrompendo também com a idolatria. Deus ele vai pegar Ezequiel, vai dar uma visão para Ezequiel, e vai pegar Ezequiel pelos seus cabelos e vai levar a divisão da terra e a divisão do céu. E ali Deus vai dar uma visão para Ezequiel. Naquela visão, Ezequiel ele vai ver uma parede com um buraco. E Deus vai falar: Ezequiel, cava. E nisso que ele cavou, ele viu uma porta. E o Senhor ele falou para Ezequiel entrar. E ali Ezequiel começou a ver as abominações que os anciões, que os líderes daquela época, que os sacerdotes, vai estar fazendo, vai estar cometendo ali. A idolatria. A idolatria nós bem sabemos que é uma coisa em que Deus abomina. Desde a criação do mundo, Deus abomina. Porque Ele não divide a sua glória para ninguém.
Aquilo que ele criou é dele. A glória, o louvor, a honra e a majestade só pertence a ele. E Deus, ele não gosta que divide a glória dele para outros deuses, a qual não há um outro Deus. E hoje nós vemos a idolatria, o mal do século 21. Nós vemos hoje pessoas se corrompendo por causa da idolatria. Hoje os deuses deles estão sendo um time de futebol, estão sendo um jogador de futebol. Nós podemos ver que na eleição passada, quando o Bolsonaro ele foi assumir a presidência, Bolsonaro virou um deus para essa nação brasileira. Todo mundo idolatrando Bolsonaro. Agora que ele está no poder, eles estão vendo o que Bolsonaro está fazendo e esse deus deles acabando com tudo. Nós vemos hoje a idolatria da mesma forma em que entrou no tempo de Acabe, no tempo de Jezabel. Jezabel era uma mulher totalmente pagã. O pai dela era Etbaal, que significa consagrado a Baal, e automaticamente Jezabel também era consagrada a Baal. Ali, Acabe ele era temente a Deus. Acabe adorava a Deus, mas Jezabel ficou corrompendo Acabe com as práticas abomináveis, com as práticas idólatras do povo pagão de Jezabel. Nós bem sabemos que Jezabel adorava Deus Baal, o Deus de Asdarote. Nós bem sabemos ali que Jezabel vai falar para Acabe construir um templo para Baal, e ele nós bem vemos que foi uma prostituição por completo lá dentro daquele centro de Baal, aquele templo de Baal. Foi mortes, crianças sendo consagradas a Deus Moloque, é o Deus que aceita sacrifício de criança. E nós vamos ver ali o povo também de Israel se corrompendo com a idolatria que Jezabel estava trazendo para o povo de Israel naquela época. Nós vamos ver também que por causa dessa idolatria Jezabel morreu, porque Deus enviava Elias, Deus enviou também os profetas para poder converter Jezabel e Acabe. Mas o coração de Acabe e Jezabel estava endurecido. Eles já tinham perdido completamente o caminho. Acabe já tinha perdido completamente o caminho de Deus. Ele já estava com o coração endurecido por conta de sua esposa Jezabel. Nós bem sabemos que Deus ele vai falar que ele não aceitaria que mais nenhum rei, príncipe, casasse com princesas ou com rainhas de outras nações, de outros países. Porque assim que eles casassem, ia acontecer como aconteceu com Acabe e Jezabel. A rainha, que tinha um costume pagão, ela iria corromper aquele servo de Deus por causa da idolatria. Nós bem sabemos que o povo de Israel, quando estava no Egito é um ambiente totalmente pagão. E ali com certeza um dos filhos de Israel, um dos filhos de Deus, o povo eleito, se corrompeu com o paganismo, se corrompeu com a idolatria. E Deus sabia qual era o coração deles, até um certo ponto em que Deus vai falar para Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, verso 5, que o povo era obstinado ao pecado, que Deus ele não desceria no meio do povo enquanto ele não tirasse o atavio e lançasse no pé do monte. Deus ele não desceria, porque o povo era obstinado ao pecado. E hoje nós vemos as práticas de idolatria aumentando cada vez mais, práticas de idolatria entrando dentro dos templos, a idolatria a carros, a idolatria a dinheiro, o Deus Mamon. Hoje nós podemos ver que pastores que estão abrindo templos estão fazendo ovelha de comércio, porque eles pegam a ovelha e ainda quer sugar a lã da ovelha. Hoje nós vemos aí essa crise, a pandemia do coronavírus, e pastores pedindo dízimos, ofertas, extorquindo as ovelhas e não se preocupam se as ovelhas estão passando necessidade, se as ovelhas estão passando frio, fome, não se preocupam, só quero saber do dinheiro, a idolatria do dinheiro. Paulo fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E hoje nós vemos essa pouca vergonha da idolatria. Pastores idolatrando templos, pastores idolatrando terno, carro, uísques. Nós bem vemos aí que a idolatria tem corrompido o povo de Deus ainda hoje. Hoje nós também há irmãos dentro de nós que pega, adora, vai para o templo adorar a Deus, mas em casa tem a sua estátua de Maria,
ter a sua estátua de São Jorge para poder adorar. Por quê? Eles não estão querendo mais adorar a um Deus que não viu. Eles não estão querendo mais adorar um Deus em que eles não podem palpar. Eles estão preferindo o quê? Eu vou começar a adorar aquilo que eu posso ver. Um Deus que eu posso tocar. Um Deus em que eu posso locomover ele, mas a Bíblia mesmo fala, esses deuses que você adora, tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escuta, mãos, mas não apalpa, pés, mas não caminham. E aqueles que o adoram, se faça semelhante a ele. Vai se encontrar lá em Salmos. O salmista falando que aqueles que adoram esses deuses, que aqueles que têm o costume de adorar a estátua, se transforma como uma estátua, se transforma vazio, se transforma bonito por fora, se transforma um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. É essas estátuas. E Deus ele tem lidado nesses últimos dias da igreja com a idolatria. A idolatria tem levado muita gente para o inferno. Olha o que vai dizer Apocalipse. Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, versos 8. Ó. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós já podemos ver aqui que o destino dos idólatras é o lago de fogo com enxofre, que é a segunda morte. A idolatria ela tem corrompido muita gente. Hoje nós podemos ver, se tiver um pregador que está começando há pouco tempo agora e tiver o Júnior Trovão, um pregador conhecido, ou esses pregadores até mesmo do Gideão, se forem pregar os dois, o que está começando agora, o Júnior Trovão, se o que está começando agora for pregar no dia 18 e o Júnior Trovão no dia 19, eles não vão ver o que está começando agora. Eles vão ver Júnior Trovão, porque Júnior Trovão já tem fama, Júnior Trovão já tem status. Eles querem aquilo que vai massagear o ego deles, mas aquilo que confronta eles não querem. Hoje nas igrejas nós não vemos mais eles falando sobre a idolatria, sobre o paganismo. A Bíblia mesmo nos diz buscar o reino dos céus, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje ninguém mais prega sobre o que eu estou falando aqui. Hoje ninguém mais prega sobre a fornicação. Hoje ninguém mais prega sobre a idolatria, porque Paulo mesmo fala que chegará um tempo em que muitos não suportarão ouvir mais a sã doutrina. Por quê? A sã doutrina vai se tornar um peso para essas pessoas. E cada dia mais eles estão sendo conduzidos ao inferno por conta da idolatria. Por conta da idolatria. Hoje nós vemos crentes, falta um culto de domingo, um culto de quarta-feira para poder ver o Flamengo jogando na televisão, para poder ir para o estádio do Maracanã. Hoje nós vemos isso. Ou vai ter um churrasco, nós vemos irmãos crentes, pastores, largando o culto de domingo, culto de quarta-feira, culto de ensino, culto de doutrina para poder ir para o churrasco. Eles estão querendo satisfazer o desejo da carne, porque o desejo da carne ele é bom, mas os desejos do espírito, para eles estão ficando ruins, porque eles já não conseguem mais ficar horas, não conseguem mais fazer um jejum de 1 hora, um jejum de 2, 3, 4, 5 horas, não conseguem mais, porque a carne ainda está viva sobre eles. Paulo fala: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses, aqui ó, Colossenses capítulo 3,
versos 5. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, se você mortifica o teu membro que está sobre a terra, automaticamente a fornicação, a impureza e a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, ela sai de você. Mas a partir do momento em que você não quer mais saber de jejuar, orar e ler a Bíblia, ela começa a reinar sobre você. E automaticamente o Espírito de Deus, ele se ausenta de você, ele sai de você. Ele só vai esperar o quê? Você cair em si, começar a se consagrar novamente para ele voltar. Porque o Espírito de Deus, ele não habita aonde está em pecado, não habita onde está em desobediência, em rebeldia. A Bíblia mesmo diz, aquele que pratica a rebeldia está praticamente praticando a feitiçaria. A rebeldia é uma abominação diante de Deus. Assim também a idolatria. Aqui, ó, 1 João capítulo 5, versos 21. 1 João capítulo 5, versos 21. Vai dizer assim, ó: filhinhos, guardai-vos do ídolo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João está falando nessa epístola que a igreja tem que se guardar dos ídolos, tem que se guardar da idolatria. Porque a idolatria perante a visão de Deus é abominável. Como eu já disse no começo do vídeo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua criação com ninguém. Com ninguém. E Satanás hoje tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E ele tem entrado dentro das casas, ele tem entrado dentro das mentes das pessoas, trazendo a idolatria, esse terrível pecado diante de Deus. A Bíblia mesmo fala que você não pode adorar dois deuses, ou você agrada um e odeia o outro, ou você adora Deus ou adora Mamon, que é o Deus do dinheiro. Pastores gananciosos, pastores avarentos, com o olho no dinheiro, na fama, na riqueza, em status. E a verdade está ficando isenta das igrejas. E esses pecados horríveis está entrando dentro dos templos. Está entrando dentro dos templos. E os Exus, os pombagiras, os tranca-ruas, os demônios, os potestades, está ganhando poder sobre os templos, está ganhando poder sobre a igreja. E a partir do momento em que esses demônios começam a ganhar poder sobre a igreja fica submissa à vontade deles. E hoje é o que nós vemos: igrejas que permitem batom, brinco, cortar cabelo, calça rasgada, roupas apertadas. As igrejas estão perdendo um entendimento e estão ficando submissas à vontade dos demônios. Por quê? A partir do momento em que você começa a furar o corpo, que não é teu, a maquiar um rosto, que também não é teu, que a Bíblia, como é que tu fala ele que não é meu? A Bíblia mesmo fala: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito, teu corpo não é teu. O corpo é de Deus. A Bíblia mesmo fala que Deus não nos chamou para a imundície, mas sim para a santificação. Para a santificação, não para a imundície, não para a idolatria. Então vocês estão ficando submissos à vontade dos demônios, porque vocês estão praticando aquilo que eles estão impondo para vocês praticar. E hoje nós não vemos mais a manifestação de dons de cura, dons de interpretação de língua, profecia. Nós não vemos mais uma pessoa que entra endemoniada sendo liberta, sendo curada, um morto ressuscitando. Nós não vemos mais o câncer sendo expelido. Mas Deus, Jesus, quando estava na terra, Mateus capítulo 10, ele vai dar poder para os seus discípulos sobre os espíritos no mundo para curar enfermidade de qualquer espécie, seja lá o que for. Deus nos deu o poder de curar. Mas o povo está ficando com o olho cego. A idolatria tem matado muita gente. A idolatria tem levado muita gente para o inferno. A idolatria é televisão. Idolatria jogos de futebol. Idolatria roupa, carro.
pastores que bebem uísque, que fumam, idolatria a cortes de cabelo, idolatria a brincos, idolatria a tudo, estão deixando de adorar um único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, meus irmãos, assim como Mateus capítulo 3, versos 2, vai dizer, a partir do versos 1, e apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, meus irmãos, há tempo de se arrepender, há tempo de largar a idolatria, a prostituição, há tempo de largar os pecados que diante de Deus é abominável, e se voltar para o verdadeiro Evangelho. A Bíblia mesmo fala, buscai enquanto está perto, invocai enquanto pode achar. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem seus ouvidos obstruídos para que não possa escutar. Amém, meus amados irmãos? Que vocês venham ficar com esse pequeno estudo, vocês venham continuar orando por mim, pela minha vida, pelo canal, pela vida da minha família. Amém, que vocês venham compartilhar os vídeos, deixe o seu like aí. Amém, que Deus em Cristo venha abençoar a vida de cada um de vocês.